Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde, cumprimentando os senhores advogados e partes presentes, aos colegas que nos auxiliam e aos senhores servidores. Não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior e será retirado o 16 da pauta. Na caneta. Ele cai, bate, repica. Sem Deus, repica. Não, dá. Atendendo a pedido, né? Sim. Desembargador Dirceu, de Vossa Excelência, o 56 da pauta, embargos de declaração, a Câmara será composta por Vossa Excelência, pelo desembargador João e por mim. Tem a palavra. Não tem ninguém de preferência, nada. Não. É só questão da coisa. É só questão de... É um embargo declaratório proposto pela transportadora Guanabara, e eu examinei, reexaminei, e não havia nada que pudesse ser modificado e julgado. Na realidade, é uma irresignação quanto ao resultado da causa. Eu estou desprovendo. Tem alguém interessado aí? Não. Ah, então tá. E Vossa Excelência, João? Também estou de acordo, a unanimidade de rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. Tem mais de Vossa Excelência? Assistidinha aqui. Sim, é um prazer para nós. Vou ficar aqui mais velhinho para tomar uma água, não vai ficar. Cinco, 6 e 7 da pauta, que envolvem as mesmas partes, quer dizer, empresas jurídicas diferentes, mas o mesmo agravado. Eu vou pelo os 5 da pauta. Vamos ver se pela emenda, agravo de instrumento, ação redibitória com perdas e danos e antecipação de tutela, preliminar e intempestividade recursal rejeitada, antecipação da tutela sem oitiva da parte contrária, possibilidade, não violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, requisitos preenchidos, recurso desprovido. A presença da verossimilhança da alegação atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da liminar. Como vota a desembargadora Nilza? De acordo. Eu estou desprovendo, a verdade. Eu voto a seguir. Sim. Esse aqui é para devolver o dinheiro de começo, já não é? Sim. Eu vou ler. Não precisa ler, não. Só tem voto aí. É vício redibitório É. do carro? O que é vício do carro? O juiz já está entregando a prestação jurisdicional, se devolveram o dinheiro. Sei. Eu só quero dar uma olhadinha nesse processo aí que eu tô. Tem o processo aí?
Ah, não, os processos não ficam aqui, né? O senhor não quer pedir... Vamos fazer o seguinte, vamos eu peço visto, então. Nos três. Não, Vossa Excelência pode só me relatar aí, só o relatório? Sim. Devolvido. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Citavel Distribuidora de Veículos Limitada contra a decisão proferida nos autos da ação redibitória com perdas e danos e pedido de tutela antecipada proposta por Mauro Viveiros Filho, que nos autos dos termos do artigo 2731 do CPC concedeu a tutela para determinar que as requeridas restituam a importância paga pelo veículo acrescido tão somente de correção monetária pelo INPC a partir da data de compra, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio forçado do respectivo valor, consignando que o valor a ser restituído deverá ser depositado em juízo por meio de pagamento de guia judicial competente. Sustenta o agravante que a decisão está equivocada ao afirmar que o automóvel está dentro da garantia, pois não há qualquer documento nos autos que demonstre ainda estar o veículo acobertado pela garantia do fabricante, já que deixou o agravado propositadamente de juntar o manual do proprietário. Alega que o veículo não é um produto novo que acabara de ser fabricado e apresentara defeito. O veículo do autor foi fabricado em 2013, contando com 2 anos e 3 meses de uso e quase 30 mil quilômetros rodados, conforme documento apresentado pelo autor. Assevera ainda que o verdadeiro motivo de que o autor mover a ação é a sua irresignação por ter a fabricante Ford Motor do Brasil, bloqueado a garantia do automóvel devido ao agravado ter deixado de cumprir o plano de revisões periódicas a serem realizadas de acordo com o manual de garantia. Aduz que os reparos anteriores realizados dentro da garantia não mantêm qualquer relação com o novo defeito apresentado, sendo que ao negligenciar o plano de revisões periódicas, deixou o agravado de ter o seu veículo acobertado pela garantia contratual. Pugna pela revogação da decisão, eis que cristalino está a impossibilidade de se proceder à restituição integral do valor ao agravado em sede de condição sumária, seja diante da falta de comprovação de quitação do financiamento, seja da impossibilidade de restituição integral devido à depreciação natural durante a fruição pelo agravado. Afirma ainda estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Requer seja concedido esse efeito suspensivo de maneira a determinar-se o sobrestamento da decisão ora julgada, notadamente no que diz respeito à obrigação desta agravante em realizar o depósito judicial do valor supostamente pago pelo autor agravado, pelo veículo fabricado pela Corré, bem como a tramitação do feito até o julgamento da presente. Ainda, requer seja dado provimento ao recurso para o fim de revogar a decisão que antecipou a tutela, ou se assim não entender, manter-se tal obrigação apenas e tão somente em desfavor da Corré Ford Company, fabricante do veículo objeto da ação. No mérito, requer ser julgado procedente o presente pedido, com a reforma da decisão para excluir a multa aplicada, bem como a revogação da decisão. Foi indeferida liminar. As contrarrazões foram apresentadas, pugnando preliminarmente pela intempestividade do recurso e com a consequente negativa de seguimento do agravo. No mérito, requer seja desprovido do recurso, mantendo-se a decisão agravada, condenando-se o agravante às sanções políticas de má-fé, etc. Presidente, eu vejo que não houve deferimento de liminar, então essa ordem já foi cumprida. Sim. Senhor presidente, eu, com todo o respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, mas eu estou achando muito estranho. A pedir vista? Você conceder antecipação de tutela para devolver veículo usado 2012, eu vou pedir vista desses 3 processos de embargador. Então, já tinha votado? Acompanhando? Aguarda também, hein? Porque ele antecipou o pedido? Aguarda. Então, como há uma correlação entre todas esses agravos, Tá, eu peço os 3, os 5, os 6 e os 7 ficam adiadas as conclusões em razão do pedido de vista antecipado do desembargador Sebastião de Moraes. Tá.
Em julgamento, o processo 79.083 de 2016, o 54 da pauta. Embargante Sinagro Produtos Agropecuários Limitada e outros, e embargado Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outros, do qual eu sou relatora. Embargos de declaração, o embargo onde o embargante é Sinagro Produtos Agropecuários Limitada e outros, e Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outros como embargado. Igreja Câmara, trata-se de recurso de embargo de declaração para suprir omissão e sanar contradição opostos ao acórdão de desprovimento do recurso de apelação de improcedência dos pedidos em ação do interdito proibitório proposta por Sinagro Produtos Agropecuários Limitada e outros, ora embargantes, contra Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outro, distinção do processo com resolução de mérito na forma do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil de 1973 e de revogação da medida liminar concedida. Os embargantes alegam contradição, visto que na decisão colegiada foi reconhecida a invasão pelos réus à propriedade dos autores, mas a conclusão do julgamento é que tal conduta não seria suficiente para o preenchimento do requisito do artigo 932 do CPC de 1973, sustenta que ainda que a intenção dos réus não tenha sido propriamente esbulhar a área de terra, mas realizar geroreferenciamento, a conduta desperta nos autores justo receio de turbação e expurgo. Aduzem que o acórdão é omisso por não enfrentar a prova testemunhal destacada nas razões do apelo, bem como por não enfrentar o argumento de que a inexistência de autorização prévia para que os réus ingressassem no imóvel dos autores configura ato ilícito, requerem o acolhimento dos embargos. É o relatório. Embargos de declaração. Eu vou ler a ementa. Embargos de declaração, omissão e contradição, vícios inexistentes, reapreciação da matéria, pré-questionamento, impossibilidade, embargos rejeitados. Por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Só esse? Em pauta de julgamento, o embargo de declaração, número 63 da pauta, 78.674, 2016, embargante Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outros, e embargado João Pedro Rodolfo e outras, e embargado também Sinagro Produtos Agropecuários Limitada e outros, do qual eu sou relatora. O assunto é quase mesmo, trata-se de opôs os embargos para suprir omissão, opostos ao acórdão de desprovimento do recurso de apelação, de extinção da ação demarcatória, combinada com queixa de esbulho, proposta por Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, ora embargante, Antônio Belíssimo Neto e outros, contra Ademir Ortiz de Góes, Maria Aparecida Lúcio de Góes e outros, nos termos do artigo 267, inciso 6 do CPC de 1973, ao fundamento de que a presença do referido pressuposto negativo de constituição válida do processo petitório na espécie mostra-se inconteste, considerando que os requerentes manejaram a presente ação demarcatória na pendência de ação possessória entre dois dos dois autores e os requeridos envolvendo o mesmo imóvel, o que impõe acolhimento da preliminar em tela. O embargante alega omissão, sustenta que o procedimento da ação demarcatória combinado com queixa de esbulho pode coexistir com a ação possessória, pois a ação demarcatória e a ação reivindicatória possuem procedimentos distintos. Comenta que a jurisprudência colecionada no acórdão não se ajustam ao caso. Ora, em julgamento, alega omissão em relação aos julgados inseridos nas razões do seu recurso de apelação. Aí pré-questiona a negativa de vigência ao artigo 5º, 22, 35... 54, 55 da Constituição Federal, artigos 1297, 1228 do Código Civil, artigo 951 e 923 do CPC de 1973. Requer o acolhimento dos embargos. Os vícios indicados pelo embargante não têm razão de ser.
As razões do desembargo de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridade ou erro material, mas mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada pela inconformidade com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, que é inadmissível em série de embargos de declaração. Por isso, eu estou rejeitando os embargos. Como vota, desembargador Sebastião Moraes? Desembargadora Cleucinha? A unanimidade rejeitar os embargos de declaração. Anuncio também que serão adiados, a pedido do relator, o 11, 12, 13 e 15 da pauta. Desembargador João. Eu quero fazer uma retificação aqui. Esse é o 5. 6. 7. Aqueles em que Sua Excelência, o desembargador Sebastião Moraes, pediu vista antecipada, os 5, 6 e o 7, foram todos, por mim, desprovidos. Só para deixar claro que, pelas razões expostas no voto. O número... Hã? 22, com pedido de sustentação oral pela parte apelante, desembargadora Nilza. Vossa Excelência tem a palavra. Sim? Desculpe. Hã? Câmara, desculpe, eu cheguei, não era 13 horas, o primeiro pedido de preferência com sustentação é 10 da pauta. Tem audiência do auxílio. Bom, essa questão é fácil de resolver. A senhora diretora está a dizer-me que o pedido foi feito diretamente à secretaria, com antecedência. Tá certo? Mas somos... Então, Vossa Excelência, em face dessa circunstância, eu anuncio o 10 da pauta. Pela apelado. De minha relatoria, agora, como nós estamos presenciando, com pedido de sustentação oral pela parte apelada. Eu sou Jesuíno Jesus Dorileu. Sim? Sim. A desembargadora também. É que a gente deixa a manifestação para que não pensem que nós os queremos longe daqui. Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sicob Central MT-MS, Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Aigo Cunha Moraes e outros. Ação ordinária, nos autos da ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, que julgou procedente a ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, proposta por Jesuíno Jesus Dorileu contra Banco Cooperativo do Brasil, Bancub, Centrais de Cooperativa de Crédito dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Cláudio Severino Leal, Aigo Cunha Moraes, Manuel Cristino de Arruda Marques, Celso Luiz de Figueiredo, Roberto Antônio Vaz Guimarães, Francisco de Assis Silva Neto e Manuel Evaristo da Silva. Condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos materiais
correspondente à aplicação feita na instituição financeira Cicobi Pantanal, no importe de R$ 250 mil, devidamente corrigido pelo INPC a partir de 5/11/2004, data da aplicação, acrescido de juros de 1% a partir da citação, condenou-os ainda a título de dano moral no valor de R$ 50 mil, correspondente a 1/5 do valor aplicado, corrigido a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou os requeridos, ora requerentes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ora recorrente, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformados com a respeitável sentença, interpuseram recursos de apelação em cíveis com o escopo de reformar ato judicial exarado pela juíza de primeiro grau. A apelante central das cooperativas de crédito do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inconformada com a respeitável sentença, pugna pela reforma, ao argumento de que, fala sobre a ilegitimidade passiva, 2, da nulidade da sentença motivado pelo cerceamento de defesa, exclusão de responsabilidade decorrente de infringência ao contrato de vinculação à cooperativa central por ausência de liquidez. 4, sobre a inexistência de solidariedade entre as réis. 5, ausência de comprovação do dano material. 6, não comprovação dos danos morais sofridos e, caso condenado, pela redução do quanto indenizatório em observância ao princípio da proporcionalidade e pela redução dos honorários advocatícios. Requer, por fim, o provimento do recurso para acolher a preliminar no mérito pelo provimento. O Banco Cooperativo do Brasil, S.A., por sua vez, defende a reforma da sentença, aduzindo que a sentença é nula por negativa de prestação judicial, além de lhe cercear o direito de defesa. Argue também a sua ilegitimidade passiva, argumenta sobre a ausência de elementos ensejadores de impor o dever de responsabilizar pela indenização perseguida, ausência de solidariedade e da inexistência do dano moral. Requer, assim, o acolhimento das preliminares e no mérito pelo provimento da via recursal. Os apelantes Aigo e outros, já declinados no relatório, e resignados com a sentença, pugnam pela reforma ao argumento de que a ilegitimidade passiva dos apelantes, necessidade de exaurimento de todas as vias ordinárias contra a cooperativa e a ausência de documento indispensável para a comprovação do crédito perseguido. Requer, assim, a exclusão dos cooperados, ora apelantes, membros do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal e, no mérito, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na peça inaugural, dando provimento ao recurso manejado. Às folhas 1203/1214, o apelado apresentou suas contrarrazões aos recursos aviados, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento. E Sua Excelência, o advogado da parte apelada, tem o prazo regimental para a sua sustentação oral, que já começa a fluir. Senhor presidente, senhores desembargador Sebastião Barbosa Farias, desembargador João Ferreira Filho, desembargadora Nilza Mariano. Vir a essa tribuna é sempre uma honra. Reiterando as desculpas pela alteração da pauta, não foi minha intenção causar nenhuma dificuldade, nenhum tumulto. Essa matéria trazida e tão muito bem relatada pelo seu relator, não é novidade nesse sodalício. Outras câmaras, inclusive em processo de relatoria do eminente desembargador Sebastião Moraes, que acabou de sair, e de tantos outros, já foram objeto de julgamento. Ocorre que a data do depósito de novembro de 2004 a julho ou junho de 2016 perfazem 12 anos. 12 anos de sacrifícios em que a esperança nessa tarde de hoje é de que esse órgão julgador
como sempre, corriqueiramente, faça justiça, mantendo a decisão de primeiro grau do órgão julgador da comarca de Cuiabá, da 5ª Vara Civil. Trata-se de depósito efetuado por, como tantos outros, pessoas que acreditaram num projeto de cooperativa, algo que, naquela comunidade de Poconé, num primeiro momento, ressaltou-se ao viçareiro, por conta de uma movimentação da economia local, mas que restou, ao final, numa grande tristeza e num grande dissabor. Jesuíno foi uma dessas vítimas. Mas, felizmente, o arcabouço legal, o arcabouço da matéria que regula as cooperativas, especialmente resolução do Banco Central, ou culminando no obedecimento à obediência às normas, resolução do Banco Central muito bem deixa claro que o Jesuíno não ficará desamparado. E não ficará, sobretudo, porque essa Câmara, com certeza, fará justiça, como disse, nessa tarde de junho de 2016, 12 anos depois daquele momento vivido, da quebradeira da chamada Cicobi Pantanal. Cooperativa de crédito instalada e que as pessoas ali confiaram seu patrimônio, seus depósitos em aplicações absolutamente legais, acreditando até mesmo impulsionarem o desenvolvimento local. As alegações, especialmente das réis e apelantes aqui, Cicobi Central MTMS, que é a cooperativa central, e o Banco Cooperativo, que é o Banco OB, não se sustentam. A justeza da sentença, baseada e fundamentada na lei e em fatos que aqui trarei sobejamente provados, especialmente quanto à ilegitimidade, especialmente quanto à inexistência de solidariedade. Isso em matéria, dentre outras razões menos importantes trazidas preliminarmente, e do ponto de vista meritório, não se sustenta também de forma alguma a alegação absurda, por que não dizer irresponsável, da inexistência de prova do depósito efetuado. O juízo de piso faz a prova às folhas 20, portanto, acompanhando a peça inicial, vestibular, a comprovação do depósito efetuado. Mas isso é matéria, vamos dizer, em seguida, a análise que essa Câmara vai fazer das preliminares aventadas. Quanto à ilegitimidade, especialmente, nós temos que, não resta dúvida nenhuma, por disposição de lei, como da Lei 5764/71, que regula a matéria, artigo 13, assim explicita. As cooperativas centrais de crédito, agora especialmente quanto à central MTMS, devem prever em seus estatutos e normas operacionais dispositivos que possibilitem prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações a normas legais ou regulamentares ou acarretar risco para a solidez das cooperativas filiadas e do sistema associado. Inclusive, a possibilidade de constituir fundo garantidor. Traz parágrafos que só esclarecem melhor essa obrigatoriedade do acompanhamento e da fiscalização das cooperativas centrais. E o artigo 14 ainda também reza: as cooperativas centrais de crédito devem observar os seguintes procedimentos no desempenho de suas funções de que trata o artigo 13. Elaborar relatório de auditoria e demonstrações financeiras, opinando sobre sua adequação às práticas contábeis adotadas no Brasil e às normas editadas pelo Banco Central. Elaborar relatório de avaliação de qualidade e adequação dos controles internos, inclusive dos controles de sistemas de processamento eletrônico de dados e da avaliação de riscos. Enfim, essas disposições legais, eu
contando, como sempre, com a corriqueira, com a gentileza enorme dos membros dessa Câmara, fiz chegar a cada um alguns documentos acompanhados de uma manifestação rápida a respeito dessa obrigatoriedade. Nós temos ainda, acompanhando o artigo 14, o seu inciso 6º, a seguinte disposição: compete às cooperativas centrais recomendar e adotar medidas adequadas com vistas ao estabelecimento da normalidade do funcionamento das cooperativas filiadas ou assistidas sob contrato, em face de situações de desconformidade com as normas aplicáveis, o que acarreta em risco imediato ou futuro. Por que essa observação que faço das normas legais? Porque esse risco, porque essa preocupação existiu pode dizer, no início de 2004, era junho de 2004, quando os conselheiros fiscais da cooperativa tomaram o cuidado de fazer documento ao presidente da Central de Cooperativas, da Central das Cooperativas, senhor Jadir Giroto, encaminhando cópia de ata, alertando nos seguintes termos: os conselheiros fiscais da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal, a Credipan, sucedida pela Cicobi Pantanal, com sede em Poconé, afiliado dessa central, abaixo associados, vem respeitosamente presente Vossa Excelência expor e requerer o que se segue. Em documento de 3 páginas, destaco no número 7 a seguinte manifestação: na oportunidade, gostaríamos de lembrá-lo de que, conforme regulamento aprovado pela Resolução 306, que eu me referi, do Banco Central, de 25 de julho de 2003, é dever dessa cooperativa central zelar pela prevenção e correção de situações anormais que possam configurar infrações a normas legais ou regulamentares ou que possam acarretar riscos para a solidez das cooperativas filiadas e do sistema associado. Ainda, quase que no encerramento do documento, assim asseveram: assim sendo, os membros do Conselho Fiscal da Cooperativa vêm, mais uma vez, reiterar a Vossa Excelência que determine a realização de auditoria nas contas da referida cooperativa, de modo a elucidar, de uma vez por todas e em toda a sua extensão, os fatos que determinaram o seu baixo índice de liquidez, conforme indicado na ata 62, também juntado nos documentos que fizemos chegar a cada uma de Vossas Excelências. Esse documento é datado de agosto de 2004. O que resta evidente é que não se sustenta de forma alguma a alegação da Central MTMS e do Banco Cooperativo de que não podem ser considerados legítimos para figurar no polo passivo dessa ação, que teve desfecho, num primeiro momento já no juízo de primeira instância, pelo reconhecimento da indenização devida no valor do depósito, conforme comprovado nos autos, e também a acrescida do dano moral de 1/5 do valor depositado. Dano moral que dispensa nessa situação, eu acho que necessidade de comprovação. Dano moral experimentado de forma dolorosa. Só poderia ser pelo aqui apelado. Acredito que essa Câmara, especialmente Vossas Excelências, como sempre muito atenciosos, tiveram a oportunidade de ter acesso aos documentos que fizemos chegar. O senhor relator, do alto de sua experiência, com certeza fará, nessa oportunidade, a justiça, ou continuará como corriqueiro, no que aqui pleiteamos de manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. É decisão absolutamente técnica, é decisão de um processo longo, iniciado no ano de 2005 no Fórum de Cuiabá e só concluído agora no ano passado. Portanto, o juízo de primeiro grau conheceu profundamente a realidade. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta a não ser, sabe, pela simples e mera alegação, sem nenhuma comprovação nos autos
de que tenha havido esse cerceamento, o direito brasileiro, o Estado Democrático Brasileiro, em entidades como a Central de Cooperativas, o Banco OB, jamais, com certeza, deixaria de fazer uso dos recursos ali possíveis, na primeira instância ainda, de trazer a esse tribunal, de levar a outros tribunais esse cerceamento de defesa, caso tivesse existido. O juízo de primeiro grau andou muito bem. A alegação é semelhante do Banco OB de ilegitimidade também não se sustenta, até mesmo por razões trazidas por eles mesmos nas razões da apelação. Que em nenhum momento o Banco OB negou que permitiu à cooperativa filiada o uso do nome e da logomarca do Banco OB. Ou seja, para bônus, o Banco OB permite. Para fazer a sua propaganda, fazer a sua política de banco cooperativo, não tem nenhum problema a cooperativa afiliada usar a marca, usar o talonário de cheque de Banco OB, como inclusive continuamos vendo até nos dias atuais, mas na hora de ter responsabilidade, vem a juízo dizer que não tem legitimidade, que não deve responder por nada, não tem solidariedade nenhuma com relação ao prejuízo enfrentado por Jesuíno e, com certeza, seus familiares e todos os que vivem esses anos todos de suplício. Nos julgados desse tribunal. 2 minutos, Excelência. Muito obrigado, Excelência. De relatoria do desembargador, saudoso nessa casa, mas ainda vivo na militância até de advogado, na nossa comunidade, e do desembargador Sebastião de Moraes, nas apelações, desculpe a leitura, de 2008, processo 111.432/2007, de relatoria do desembargador Licinho, reconhecem essa solidariedade. O desembargador Sebastião de Moraes, na apelação 232/35, também de 2005, apenas 2 das jurisprudências que fazemos referência, até porque estão, e eu faço a observação, em sentenças proferidas nos meses de março e de abril do corrente ano, portanto, recentíssimas, que, pode-se dizer, acabaram de sair do forno. Sua Excelência, o juiz titular da 7ª Vara Civil da Capital, reconheceu em 2 outras ações, em decisão semelhante, a necessidade de indenização a depositantes. Essas 2 jurisprudências a que me fiz referência, além de pesquisa própria, também se encontram nas sentenças recentes do juiz de primeiro grau. É claro que sabemos perfeitamente que faz-se referência numa Câmara, num órgão como esse, a jurisprudências superiores. E eu faço referência aqui à sentença, mas até pelo acerto daquele magistrado que acabou de julgar mais 2 ações, como eu disse. Enfim, Excelências, mais uma vez, reiterando o prazer de aqui vir e confiando, como sempre, na justeza e no respeito que tem também à decisão de cada um, ao julgamento de cada um, qualquer que seja ele, mas confiando na manutenção da decisão em todos os seus termos. Muito obrigado, boa tarde. Nós agradecemos, Excelência. Os membros da Câmara têm o voto. Eu vou ler a emenda que abrange não só as preliminares, recurso de apelações cíveis, ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, sentença de procedência e resignação recursal, preliminar de ilegitimidade passiva, tanto pela cooperativa quanto pelo banco acolhida, exclusão do polo passivo, desacolhida preliminar no mesmo sentido de AIGO e outros, e, nesse particular, desprovido recurso. No voto que eu fiz é longo, e Vossas Excelências têm conhecimento, eu acolho a preliminar da cooperativa e do banco, desacolho o dos administradores e, em relação a eles, desprovejo o recurso.
Como vota Vossa Excelência? Eu peço vista. Pede vista. Vossa Excelência aguarda. Adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista da primeira vogal e o segundo vogal aguarda. Tá. O pedido de adiamento por parte de Sua Excelência o desembargador João, do 2, 3 e 4, que ele havia pedido vista, e ele vai apresentar o seu voto na sessão vindoura. Agora sim, doutor, muito obrigado para ambos os advogados pela civilidade que se verificou. E o 22 da pauta geral, apelante Fiagril, com sustentação oral, apelada Agrolatino Biotecnologias S.A. Vossa Excelência, desembargadora Nilza, tem a palavra. Igreja Câmara, trata-se de recurso de apelação civil interposto por Fiagril Limitada contra a sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação promovida pela executada Agrolatino Biotecnologia S.A. para reconhecer a ineficácia da notificação extrajudicial de folhas 1105/1109, bem como da cessão de direitos creditórios de folhas 1118/1130, e reconheceu a ilegitimidade ativa de causa da exequente Fiagril Limitada para execução da sentença de folhas 1029. Apelante sustenta em suas razões recursais que a executada, ora apelada, firmou acordo homologado com os credores originais Marlon Cristiano Bus, Heloísa Cristina Castelã e Adir Freio, oportunidade em que a execução foi extinta com resolução de mérito. Elenca que, como cessionária do crédito objeto da sentença homologatória, promoveu a execução da sentença, no entanto, foi extinta sem resolução do mérito. Assevera apelante que o instrumento de cessão de crédito sem assinatura da cessionária tem validade por ausência de solenidade, pois a lei não impõe em forma específica no tocante às relações entre cedente e cessionário, de forma que não há solenidade na convenção do Instituto. O fato de, por um lapso, o instrumento de cessão de folhas 1128/1131 estar destinado de sua assinatura não retira sua validade e eficácia, tampouco caracteriza a legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença, que a declaração de vontade da apelante em receber o crédito via cessão restou comprovada diante da notificação da apelada via cartório de títulos e documentos para dar ciência à apelada como devedora acerca da declaração de vontade estabelecida entre credores cedentes e apelante cessionária, de que houve mudança do polo ativo da obrigação, que é infundado o argumento de ineficácia da cessão, tendo em vista que os cedentes assinaram e reconheceram suas assinaturas nos instrumentos de confissão de dívida, exceção, e a cedida exterioriza sua vontade via notificação direcionada à devedora com a intenção de receber o crédito, que a falta de assinatura da cessionária apelante não nega a eficácia da relação jurídica contratual, de modo que é parte legítima para estar no polo ativo da ação. Elenca que a validade da cessão do crédito não depende da assinatura da devedora agrolatina e o devedor cedido não pode se opor à realização do negócio. Reconhece que na formalização do instrumento de cessão constou a previsão de colheita da assinatura da devedora, o que foi suprida com a notificação via cartório. Afirma a desnecessidade de notificação do inadimplemento da devedora cedida apelada, pois em 14 de nove de 2012, a apelada passou a ter ciência da cessão de crédito via notificação acompanhada dos documentos assinados pelos cedentes, sendo o documento hábil a comprovar que o pagamento não deveria ser realizado aos cedentes, mas depositados em conta corrente lá indicada. Que a apelada respondeu à notificação recebida, confessando que era devedora e estava ciente da cessão em 17 de 10 de 2013. Que a apelada agiu de má-fé quando deu destino diverso com relação às parcelas vencidas em 30 de 3 de 2013 e 30 de 10 de 2014, restando impugnado todos os recibos juntados às folhas 1230 a 1241.
que há conluio criminoso entre as cedentes e a apelada, que há equívoco ao considerar que a relação jurídica sob júdice se amolda à previsão da Lei 4.728 de 65, em seu artigo 66b, e parágrafos de que a notificação de inadimplemento seria necessária para recebimento do crédito, que não se amolda o caso o artigo 1361 do Código Civil, que a hipótese dos autos de cessão de crédito em garantia em segurança ao cumprimento da obrigação, que veio natural e formalmente acompanhada da indicação da conta corrente para onde o valor cedido deveria ter sido destinado. Deveria receber os pagamentos dos direitos creditórios transferido a credor a Friagil. Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e reconhecer a legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento da sentença com regular processamento, bem como acolher a legitimidade independentemente de qualquer notificação de inadimplemento da devedora cedida apelada. Nas contrarrazões, a apelada argue preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que o recurso correto a ser apresentado é o de agravo do instrumento e não a apelação. No mérito, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. 15 minutos. Boa tarde a todos dessa Câmara. De antemão, gostaria de pedir desculpa por eventuais deslizes que possa ocorrer diante da minha primeira sustentação. Doutor, ao que parece, eu indaguei de Sua Excelência se havia necessidade de vossa sustentação oral. O senhor lei a emenda, talvez não precise, porque parece que ela está dando provimento. Se vossa Excelência permitir. Ok. É a primeira vez? Primeira vez. Deixa ele fazer. Manda brasa. Então tá, obrigado. Então, perdoe-me por tentar frustrar esta emoção da primeira vez. Não. Então, de antemão, já peço desculpa por eventuais equívocos que possam ocorrer diante do nervosismo que ocorre em caso. Pois bem, os fatos, como muito bem relatado pela eminente relatora, a doutora Nilza, sim, de forma até simples ao nosso ver. Foi uma sessão de crédito que ocorreu dentro de uma homologação judicial de um acordo feito entre a Agrolatino, Marlon Brus e outras pessoas. Uma vez feita essa homologação de crédito em 2011, né, mais ou menos em janeiro de 2011, posteriormente homologado por sentença, veio em dezembro de 2011 o Marlon Brus, que era o credor desse crédito junto à Agrolatino, ora apelada, e fez uma confissão de dívida junto à Fiagril, no qual confessou dever algo em torno de 5 milhões de reais e cedeu esse crédito, na época de 2 milhões e meio de reais, à Fiagril como forma de pagamento dessa confissão de dívida. Feito isso, a Fiagril, cumprindo os requisitos do artigo 290 do Código Civil, notificou, né, a apelada sobre os termos da cessão de crédito, informando que agora tinha mudado o polo passivo, né, do credor, que não deveria mais pagar o Marlon Brus, mas sim a Fiagril. Né? Eles, dando ciência disso, contra-notificaram, informaram na época que havia sim um crédito de 1,5 milhão de reais que deveria ser pago em 2013. Feito isso, a Fiagril entendeu que estava devidamente notificado e ciente a Agrolatino e aguardou o pagamento. Todavia, quando se deu o vencimento das datas constantes da cessão de crédito, não ocorreu o pagamento. Diante disso, não teve outra alternativa senão executar a sentença homologada nos autos. Todavia, sentença essa que foi objeto de impugnação pela Agrolatino e que, por derradeiro, o juiz Acó, com toda a vênia, entendeu que deveria ser julgado extinta a execução de sentença por ser a Fiagril uma parte legítima. Dentro dos argumentos do juiz Acó, ele entende que a notificação não teria sido válida, haja vista que a cessão de crédito, bem como a confissão de dívida, por um lapso da Fiagril no caso, estaria sem assinatura, e por isso a notificação não teria sido válida. E continua alegando que, afirmando que, né, pela cessão ter sido uma garantia da confissão,
seria necessário uma posterior notificação, informando da constituição em mora desses devedores que eles não teriam pago. Feito isso, nós entramos com apelação exatamente para contrapor todos esses argumentos com toda a vênia do juiz Acó. Primeiro deles, com relação à notificação, né, está bem claro e demonstrado nos autos a notificação posta anteriormente ao pagamento. Tanto é verdade que a própria apelada Agrolatino contra-notificou a Fiagril informando que tinha o crédito de R$1,5 milhão. Quanto ao lapso de não haver a assinatura na sessão de crédito, nós ponderamos que, né, quando se trata de cessão de crédito, o próprio Código Civil, ao regulamentar o assunto, não prevê que necessariamente a expressão de vontade tem que ser manifesta mediante a assinatura do termo. Analisando o contexto todo do processo, na qual se faz uma confissão de dívida que prevê uma cessão de crédito entre as partes, depois faz-se uma cessão de crédito, faz-se a notificação e entre-se com o cumprimento de sentença, ao nosso ponto de vista, está plenamente exteriorizado essa expressão de vontade que se amolda na confissão de dívida, sendo assim irrelevante a ausência de assinatura de quem vai receber o crédito, no caso, a empresa Fiagril. Ato contínuo quanto à questão da ausência de assinatura do devedor, no caso, a apelada Agrolatino, também pelo próprio artigo 290 do Código Civil, quando se fala em cessão de crédito, o devedor ele simplesmente tem que tomar ciência, não tem um requisito de validade, ele tem que assinar alguma coisa no sentido. Ele tem que ter a ciência simplesmente para pagar correto. E isso foi feito, exteriorizado, inclusive confirmado, né, pela parte adversa. Partindo para o final, já com relação à garantia, pela própria natureza da cessão, traz uma cessão de crédito de coisa fungível, no caso, dinheiro, o ato de se fazer a cessão de crédito, mesmo em garantia de qualquer negócio, transfere de imediato todos os direitos a quem recebe essa cessão. Então, diante disso, desses argumentos, nós entendemos que merece ser totalmente reformada a sentença de primeira instância, dando provimento para que seja mantida a empresa Fiagril no polo pacífico, todos os direitos decorrentes da cessão de crédito, ao nosso entender, plenamente válida e exteriorizada ao longo dos autos. Enfim, é isso. Obrigado. Mais uma vez, perdão por eventuais equívocos diante da primeira sustentação oral e obrigado. Parabéns. Se Vossa Excelência não tivesse dito isso, não perceberíamos. Saiu-se muito bem. A palavra retorna a Vossa Excelência. Tem uma preliminar de não conhecimento do recurso que eu estou rejeitando, porque o recurso aqui no caso é o correto como foi interposto, que seria o de apelação, porque houve uma extinção do cumprimento de sentença sem mérito. E no mérito, eu vou ler a ementa sobre a necessidade, que eu tenho um extenso voto. Apelação civil, cumprimento de sentença, ajuizado pela cessionária do crédito, eficácia da cessão de crédito, ausência de formalidade e requisito especial não solene, notificação do devedor comprovada, confirmação do recebimento, validade, pagamento posterior feito ao cedente do título, inviabilidade, legitimidade da cessionária, recurso provido. Eu estou de acordo. À unanimidade der provimento ao recurso, nós temos do voto da relatora. Desembargador João. O 42 da pauta. Só tem geral. Só tem uma, não tem 42. Há um pedido de sustentação oral pela parte apelante. Eu não sei nem se seria necessário, porque... Desembargador João, o 42 e o 43 envolvem as mesmas partes. Ficam ambos anunciados. Bom, eu vou ler aqui o relatório e aí, vamos ver. É a única declaração interposta por João Manuel Marques Rodrigues, Marcirene Corrêa de Melo, Ciderley Casado e Mitil
Cocura contra a sentença do juiz da 6ª Vara Civil da Comarca de Alta Floresta, que nos autos de narração de rescisão contratual, acumulado com reintegração de posse, ajuizada pelos apelentes contra Marcelo Vinícius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda e Renilda Miranda, acolheu parcialmente o pedido deduzido na ação de revisão de cláusula contratual em apenso para reconhecer a nulidade da indexação do valor das parcelas contratuais ao salário mínimo. E, em razão da descaracterização da mora, pela utilização de parâmetro incorreto da correção monetária, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual fundado na alegação de inadimplemento. Os autores sustentam que o instrumento contratual foi redigido pelo próprio réu apelado, promitente comprador Dr. Wagner Jefferson Miranda, que é advogado inscrito na OAB, e que os réus agiram de má fé. Ou seja, quando colocaram uma cláusula lá que atrelando a prestação ao salário mínimo, o próprio advogado estava agindo de má fé. Isso eles estão dizendo. Visando unicamente o benefício da própria torpeza. No futuro, vamos anular esse contrato. Qual seja, garantir que o negócio fosse fechado por um valor mais baixo, em razão da vinculação das parcelas ao salário mínimo vigente. E, posteriormente, pleitear a revisão da cláusula que eles mesmos redigiram nos moldes que mais lhe fosse favorável, para assim lograr o benefício indevido. Afirma que a prova testemunhal é precisa quando diz que os contratantes optaram pelo salário mínimo como indexador do valor das parcelas contratuais, por ser mais seguro oferecer mais um reajuste mais perto da realidade. Além de que, essa forma, o preço pago pela compra do imóvel ficaria bem mais barato, o que, segundo afirma, torna ainda mais clara a má-fé dos apelados ao alegar necessidade de revisão contratual. Aduzem subsidiariamente que, ainda que o contrato seja revisto e outro índice de atualização seja fixado, mesmo assim a mora dos apelados não fica descaracterizada, porque eles não pagaram realmente as parcelas. Então, pede a reforma da sentença para que, afastada a revisão da cláusula contratual, seja mantida a indexação das parcelas do contrato ao salário mínimo. Alternativamente, pede que seja afastada a decisão da mora e, de uma forma ou de outra, que seja decretada a rescisão do contrato, né, por conta do inadimplemento, com reintegração dos apelantes no prédio do hospital. Esse negócio aqui envolveu um prédio do hospital lá na cidade. A sua posse direta e a condenação dos réus à indenização por perdas e danos, inclusive de natureza extrapatrimonial e consectários. Contra razões e folhas tais, e é o relatório, senhor presidente. A Vossa Excelência tem o prazo regimental e um pouco, como são dois, Vossa Excelência poderia a eles se referir e, se necessário, nós esticaremos o prazo, até porque isso é direito de Vossa Excelência. Ok, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Sebastião Barbosa Farias, excelentíssimo senhor desembargador relator, João Ferreira Filho, excelentíssima senhora desembargadora Nilza Mariano. Nesse momento, nós estamos aqui a tratar de uma questão que cinge-se à questão da boa-fé, ou da má-fé. Todos nós sabemos que a má-fé, ou a boa-fé, ela cinge-se exatamente no sentimento de fidelidade, na crença que a gente tem em alguém, em alguma coisa, mesmo sem ter prova, mas simplesmente por acreditar que aquela pessoa esteja falando a verdade. E nesse caso, nós estamos a tratar de um contrato redigido por um advogado, que nós todos sabemos, um advogado, ao estipular uma cláusula num contrato, certamente ele sabe as consequências, os proveitos, os prejuízos que eventualmente ele possa vir a ter com aquilo. Ao contrário, o leigo, ele pressupõe que, por ser advogado,
ou por conhecer a lei, poderia ser um promotor, um juiz, alguém que opera o direito cotidianamente, ele induz a crença de que, olha, eles estão parados. Esse é um advogado, ele está contratando, parece-me que o contrato deve estar conforme a lei. Acontece que esse hospital foi vendido no ano de 2003 e por 110 prestações. Observa-se que não foi dada entrada. Foi estipulado 110 prestações. Foi, no momento do negócio, como a própria testemunha disse, foi feito o valor mínimo exatamente porque as partes convergiram, as partes entenderam possível que a indexação pelo salário mínimo atenderia a uma atualização mais próximo da realidade da perda do valor do dinheiro. Acontece que, passado aproximadamente 3 anos e meio, os apelados, então compradores, deixaram de pagar. Simplesmente deixaram de pagar. E, passados 8 meses, quando a cláusula contratual 7 item B diz que com 3 meses poderia ser rescindida a avença, passados 8 meses eles foram notificados. Ainda assim não pagaram. Em seguida, os apelantes propuseram a ação de rescisão contratual, exatamente pelo descumprimento da cláusula fixada, estipulada, inserida no contrato pelo contratante e comprador, Wagner Jefferson Miranda, advogado, conforme consta, inclusive, no contrato, o timbre do escritório dele, no rodapé, tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Em nenhum momento durante o trâmite processual ele negou esse fato. Ele nunca negou que tivesse inserido, que ele tivesse feito, estipulado a cláusula contratual. Em nenhum momento ele negou a qualidade de advogado, de habilitado como tal. E, dessa forma, foi proposta a ação de rescisão contratual. Ocorre que, passado alguns dias, 4 a 5 dias aproximadamente, a cidade pequena e também até pelo sistema do tribunal, nós podemos ver, quando é distribuída uma ação, vieram os apelados e propuseram a ação de revisão do contrato, pedindo que fosse tornada sem efeito, nula, a cláusula contratual que indexou o contrato com base no salário mínimo. Ora, manifesta má-fé. Justamente quem estipulou, justamente quem fez, quem construiu o contrato, vem e pede para anular o que ele mesmo fez. Evidentemente que existe previsão legal da impossibilidade de se fixar o salário mínimo como indexador. Mas é evidente também que a boa-fé ela é inerente das relações sociais. A boa-fé é imprescindível para o equilíbrio das relações jurídicas. E é exatamente imbuído dessa boa-fé contratada manifestada pelos apelantes no momento, que fizeram com que eles ficassem pasmos ao saber de que os apelantes estavam questionando aquela cláusula contratual. Durante a instrução processual,
foi ouvida uma testemunha. A testemunha é Otário Bicudo Neto. Depoimento que não foi considerado na sentença recorrida. E ele relata que as partes, lá na sua presença no cartório do primeiro ofício, comentaram que o contrato que havia sido estipulado ao indexador como salário mínimo, porque eles haviam chegado a um valor mínimo do negócio para poder viabilizar a transação. Então, nós sabemos, nós vemos bem que a vontade das partes era esta. Nós vemos bem nos autos que a vontade das partes era de celebrar um negócio dentro do mínimo, de um valor mínimo de parcelas possíveis, mas que para preservar o poder de compra, para se prevenir da corrosão da moeda, as partes acharam que o salário mínimo atenderia a seus interesses. Todavia, os apelantes, vendedores, não imaginavam que estavam à mercê de um artifício, um ardil, que veio se revelar no desenrolar do processo, no desenrolar do cumprimento do contrato. Dessa forma, e também amparado no artigo 422 do Código Civil, a gente percebe que a má-fé não pode ser prestigiada. Para o bem das relações jurídicas, para o bem das relações sociais, esse tribunal tem decidido constantemente, costumeiramente, no sentido de se equilibrar a vontade das partes com a lei. O princípio da autonomia da vontade também pode ser confortavelmente agasalhado com a aplicação do princípio da boa-fé. É para equilibrar essa relação. É para observar também que, mesmo tendo vindo propor a rescisão contratual, passados 4 ou 5 dias após a distribuição da ação rescisória, até aquele momento, eles ainda não tinham pago. Eles estavam inadimplentes naquele momento. Então, a inadimplência no momento da propositura da ação é um fato. E, abarcado toda essa questão, a má-fé engendrada pelos compradores, especialmente através da atuação, vamos dizer, privilegiada, qualificada do comprador Wagner Jefferson, que, como advogado, sabia o que estava fazendo. A par disso, a testemunha ouvida em juízo, única prova ouvida em juízo, também relatou que era vontade das partes que o indexador fosse esse, porque fizeram o negócio no mínimo legal, e que esta era a vontade deles. Os compradores, leigos que são, acreditaram piamente. O que poderia mais se esperar? Não tinha o que se fazer. Mas estavam caindo numa arapuca. Pois bem, aliado a tudo isso, a inadimplência dos apelados persistiu até o momento em que eles propuseram a ação rescisória.
a ação revisional. Então, é com força nesses argumentos, é com força nos documentos que constam nos autos, é com força na prova testemunhal ouvida, é com força no princípio da boa-fé, no princípio da boa vontade, e também confiando sempre na serenidade das decisões desse tribunal, no equilíbrio sempre pautado por esse tribunal nas suas decisões, é que nós viemos, nesse momento, pedir que a ação, o processo que trata da ação rescisória, tenha sua sentença reformada para que o pedido inicial na ação rescisória seja julgado totalmente procedente. E o pedido constante na ação revisional também tenha sua sentença reformada para que o pedido, no que diz respeito à revisão contratual, seja julgado totalmente improcedente, por ser medida de justiça. E nessas considerações, deixo aqui minhas homenagens a Vossas Excelências e meu agradecimento. Obrigado, Excelência. A palavra retorna a Sua Excelência, o relator. Eu não vou nem ler o voto, porque, na verdade, o que ele falou ali na tribuna é o que está nos autos, corresponde ao histórico real e verdadeira situação. Foi feito esse contrato mesmo, e a minuta foi redida pela das partes, que é advogado, com a inserção dessa cláusula, vinculando a prestação ao salário mínimo. E deve ser realmente empregado aquele princípio constitucional, princípio legal, que está no Código, que se deve ater mais à vontade das partes do que ao que está literalmente escrito. O que as partes quiseram foi empregar um critério que preservasse a evolução, na evolução da prestação durante o tempo, o poder da prestação, né? E o advogado usou o valor salarial e depois, futuramente, já inadimplente, pediu anulação. Caberia até uma litigância de má-fé nesse caso. Eu estou julgando, apesar disso tudo, eu não tenho como não rever a cláusula contratual que vinculou ao salário mínimo. Mas estou dando aqui uma solução que é a seguinte: o valor da prestação inicialmente estipulado fica mantido, mas a atualização eu estou substituindo pela variação do NPC, ficando assim assegurado a preservação do poder da prestação. Então, essa que eu estou... No caso da ação de rescisão contratual, ela procede totalmente, porque ele incorreu no implemento e não se justifica o implemento, né? Quer dizer, o que ele achou para se furtar ao cumprimento da obrigação foi entrar com uma ação para tentar anular uma coisa que ele havia feito. Então, estou julgando procedente também e estou, inclusive, condenando nos pedidos, ficou assim, eu vou ler a conclusão, porque a Vossa Excelência poderá prover parcialmente o recurso para reformar a sentença, julgar parcialmente no pedido para, apesar de manter a conclusão sentencial quanto à impossibilidade de indexação do valor das parcelas contratuais ao salário mínimo, ordenar a substituição do parâmetro da correção monetária pelo NPC, considerando o afastamento da descaracterização da mora, porque realmente a mora não tem como afastar, está comprovado, e eu declaro rescindido o contrato e determino a reintegração imediata dos autores na posse do hospital, do prédio do hospital, e condeno os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos na modalidade de lucro cessante, no valor de R$120 mil, tem prova disso nos autos, foi o que deixou de lucrar durante o período, com juros, etc., a partir do vencimento da terceira parcela inadimplida, data em que deveria ocorrer a devolução da posse e administração do hospital, nos termos da cláusula 7ª, letra B do contrato. Condena os réus ainda aos outros comerciais, etc., honorário fictício em 20% sobre o valor, 15% sobre a condenação. Então, essa é a conclusão que eu estou dando, ajustando em cada um dos casos, estou dando, então, provimento parcial em ambos os recursos. Estou de acordo em Vossa Acordo. Excelência? Então, vamos à proclamação do resultado. No 42 e no 43,
é uma só conclusão. A unanimidade deram parcial provimento do recurso nos termos dos votos do relator. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Desembargadora Nilza, 26, Banco do Brasil e Alimentos Brasil S.A. Há um pedido somente de preferência, né? Pela parte apelada. Igreja Câmara, recurso de apelação civil de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação e indenização por danos material e moral, em que se condenou ao apelante Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$20 mil, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença a título de dano moral e R$ 22.480 por dano material acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária desde o prejuízo, isto é, 7/7/2009, e ainda em custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. O apelante Banco do Brasil S.A. sustenta que o dano moral não pode ser caracterizado no presente caso, pois a empresa assumiu o risco de aceitar o cheque como forma de pagamento, de consequência o risco de sofrer eventuais prejuízos. Logo, não cabe dano moral, pois a culpa foi concorrente nos termos do artigo 954 do Código Civil, evidente a falta de interesse de agir, porquanto o Banco do Brasil não cometeu nenhuma ilegalidade, não houve a configuração da responsabilidade civil, inexiste ato ilícito imputável ao apelante, não basta a prática de ato ou omissão, e necessário que tal prática esteja revestida de ilicitude. Os fatos em apreço não geraram nenhum dano moral à parte apelada, autorizador da indenização. O valor da indenização se mostra excessivo. No que diz respeito ao dano material, o banco teria o dever de indenizar caso tivesse causado prejuízo patrimonial apelado, que não ocorreu. Os documentos que instruíram a petição inicial dão conta de que houve transferência para a conta do sócio da empresa e, após novamente solicitado, o banco realizou operação inversa. Sendo assim, não houve prejuízo material. Os honorários advocatícios são excessivos. Ao final, requer o provimento do recurso. Apelado encontra as razões, pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. E aqui a preferência pela apelada, né? Pelo apelado, né? E eu estou conhecendo em parte o recurso e desprovendo o recurso. Estou desprovendo. Eu vou ler a emenda. Apelação civil, ação de indenização por dano material e moral, contrato de custódia de cheque, dívida adimplida, banco recusa em devolver os cheques, dano moral e material configurados, valor da indenização adequado, honorários mantidos, sentença mantida, recurso conhecido em parte e desprovido. Bem, estou de acordo. A unanimidade de desprover o recurso nos termos do voto da relatora. Desembargador Nilza, também pedido de preferência, o 49, pela parte embargada. Embargo de declaração, embargante São Francisco, Empreendimentos Imobiliários Limitada e embargado José Moreno Sanches Júnior. O recurso de embargo de declaração interposto pelo Francisco Empreendimentos Imobiliários Limitada, ele visa suprir a omissão oposta ao acordo de provimento do recurso de apelação interposto por José Moreno Sanches, entendendo que o contrato de prestação de serviço advocatício consubstanciado em título executivo extrajudicial não se traduz por ilíquido, por ensejar simples apuração aritmética. O embargante alega em síntese a existência de contradição, pois que conheceu do recurso para ligar provimento, provendo ao final a existência de contradição, considerando que o embargado não comprovou que o valor pretendido teria como causa o negócio jurídico praticado, a existência de omissão quanto aos fundamentos de contrarrazões do apelo, legitimidade e liquidez. É o relatório. E aqui eu estou acolhendo em parte, porque, parcialmente, né, porque houve só apenas um erro material que eu corrigi. Isso. Excelência? A unanimidade deram parcial provimento, é isso? Acolheram parcialmente? Acolheram parcialmente os embargos de declaração. Desembargador João. Sim, não, eu ainda... Desembargador João, ia anunciar Vossa Excelência, mas sou eu pedi vista. Eu digo, Vossa Excelência, na sessão anterior, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Itaú. E eu pedi vista. Eu estou ousando divergir de Vossa Excelência uma argumentação absolutamente singela. Aqui eu tenho o relatório também, Vossa Excelência o fez, e digo,
Malgrado os argumentos do agravante, o recurso não comporta o provimento desejado. Ora, sobressai dos autos que as partes entabularam acordo, folhas 30/33, visando a aquitação de débito existente da agravada para com o agravante. Ocorre que em 19/10/2015, a agravada apresentou petição nos autos da ação de revisão contratual acumulada com repetição de inébito, consignação em pagamento e indenização por danos morais, e informou acerca do acordo realizado entre as partes e ainda requereu a manifestação do réu barra agravante, bem como o levantamento dos valores depositados em juros pela autora agravada e a extinção do processo. Entretanto, em consulta ao sítio deste tribunal, verifico que a ação foi sentenciada no dia 3/6/2011, de forma favorável à agravada. Veja, sei que não preciso ler, Vossa Excelência tem conhecimento. E continuo. Desta feita, a meu ver, o acordo desafia a lógica, pois não é crível que uma parte entabule um acordo visando a extinção de uma ação na qual ela foi vencedora, principalmente quando o acordo é datado de 15/10/2015, ou seja, cerca de 4 anos após a aprovação da sentença. Nessa esteira, esclareço que o acordo se submete aos princípios que regem os contratos, notadamente porque o contrato em si nada mais é do que um acordo de duas ou mais vontades em conformidade com a ordem. Eu digo isso aqui não para o ar professoral, só para deixar registrado. E Vossa Excelência sabe disso, e a desembargadora Nilza também. Assim, a meu sentir, escorreita a decisão agravada ao determinar o prosseguimento do feito, eis que privilegia a ordem jurídica, porquanto a extinção do processo viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social, bem como permitiria o eventual enriquecimento sem causa do agravante. Ademais, o artigo 2035 do Código Civil estabelece que as convenções que contrariar os preceitos da função social dos contratos não prevalecem. Aí, o parágrafo único que nos interessa: nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Destaquei em negrito. E concluo. Esta a razão que, nesse momento crucial, se consubstancia em razão essencial, porque ouso divergir do voto de Sua Excelência, o douto relator, fazendo-o com a singeleza que o caso se me apresenta. Com essas considerações, dou o provimento ao recurso. Ele negou, né? Não. Nego o provimento aqui. Já me influenciou. Nego o provimento ao recurso. Sua Excelência deu o provimento e eu neguei. Pedido de vista. Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da segunda vogal. Vamos naqueles julgamentos em que Sua Excelência, a digna procuradora, atua. 9 da pauta geral. Desembargador João, este aqui é da Raina Ferra de Souza Gonçalves, que tem a participação, que é como advogado, quase como parte de Sua Excelência, o doutor, 2 vezes, médico e advogado Rui Gonçalves. Vossa Excelência, em algum momento, se deu por impedido, etc? Foi. Eu voluntariamente me afastei de um processo, e já faz algum tempo lá atrás, em que o doutor Rui era parte do processo, parte agravante. Mas depois eu reconsiderei a minha mágoa, a minha suspeição, e voltei a atuar em processos que o doutor Rui Gonçalves participa. Então eu declaro que não tem impedimento de qualquer ordem para julgar o processo em que ele figura como parte. Feito esse registro, eu digo aqui que o parecer é pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, se a tanto chegar, que seja declarada inicialmente a inexistência de litispendência e pela denegação. Não, isso aqui é da segurança, né? É isso mesmo, né? 15, Uhum. Bom. Denegação da segurança. Eu retifico, Excelência. Eu estou de acordo com o parecer ministerial.
Apelação civil, mandado de segurança, ato combatido praticado por autoridade delegada de ensino superior, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, acolhimento, inteligência do artigo 109.8 da Constituição Federal, competência declinada da Justiça Federal. Como vota Vossa Excelência, desembargadora Nilza? A unanimidade, acolher a preliminar de incompetência absoluta. E tem um outro aqui. Cadê o outro? Que é Não, não é isso. O 14 da pauta, também com a mesma composição, aqui não tem a participação da senhora procuradora, eu estou acolhendo os embargos, que é do mesmo sentido, porque julgou extinto o agravo de instrumento, que tem correlação com aquela que nós julgamos. A unanimidade, acolher os embargos e julgou extinto o agravo de instrumento número 18382 de 2012. Continuando com a participação da senhora procuradora, o 24 da pauta geral de Sua Excelência, a relatoria de Sua Excelência, a desembargadora Nilza. O parecer é pelo parcial provimento. Ratificado. Só para afastar a multa, está ratificado. E eu estou provendo o recurso. Provendo? Provendo. Recurso de apelação, representação adolescente, artigo 249 do ECA, hipossuficiência familiar, comprovação, afastamento da multa, sentença retificada e recurso provido. Vossa Excelência? Com a vênia de Vossa Excelência? Eu acompanho a relatora também. A unanimidade deram provimento ao recurso dos termos do voto do relator e, nesse particular, em dissonância com a Procuradoria. Desembargadora Nilza, 28. O parecer é pelo desprovimento, que está ratificado. E eu estou provendo em parte apelação civil, ação revisional de alimentos, alteração da situação financeira do alimentante, evidenciada a necessidade da alimentada, inteligência do artigo 1699 do Código Civil, verba alimentar fixada nos termos do artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, decisão reformada, recurso provido em parte. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso dos termos do voto da relatora e em dissonância com o parecer ministerial. 36, desembargadora Nilza. Neste caso, o parecer é pelo provimento. E eu estou provendo o recurso. Está ratificado. Vossa Excelência está de acordo? Eu também estou de acordo. A unanimidade deram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. 37, desembargadora Nilza. O parecer é pelo desprovimento. E eu estou desprovendo o recurso. A unanimidade desprover o recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. Muito obrigada por dispensar. Vai com Deus. O 52 de minha relatoria, o único que ainda me resta nesta etapa de julgamento, eu estou rejeitando os embargos de Alexandre Agostinho em face do Banco do Brasil. Embargo de declaração, contradição, vício inexistente, pré-questionamento, necessária obediência aos ditames do artigo 535 do Código 73, atual 1022 e 1023, decisão colegiada clara e fundamentada, despiciando discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, embargos rejeitados. A unanimidade de rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. Vossa Excelência, o 8 da pauta. Estou provendo o recurso por não identificar os requisitos do arresto. 8, estou provido. Eu estou de acordo. A unanimidade de prover o recurso nos termos do voto do relator. Desembargador, Vossa Excelência havia pedido para adiar, mas parece que o voto chegou a tempo. Vossa Excelência tem... É o 15 da pauta, né? Sim, é o 15.
Está com a palavra. Esse aqui, eu não sei se os colegas se recordam que o advogado fez uma sustentação oral e eu pedi para... E, de fato, ele tem razão. Nem sempre o pagamento feito ao credor originário, mesmo no caso de cessão, endosso a CPR, é inválido. Há situações em que ele é válido, desde que haja uma circunstância que imponha ao devedor um ônus excepcional. Não é o caso. Então, eu estou aqui me retratando, dando provimento para considerar inválido o pagamento e determinar o procedimento de execução em favor da empresa infringentes. Eu estou de acordo. À unanimidade, acolheram os embargos dos termos do voto do relator. Desembargador Nilza, anuncia, por favor. Recursos desprovidos. 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39. Recursos providos. O 20. Eu estou ouvindo aqui. Recurso provido em parte, o 31 e o 33 e o 40. O recurso também provido o 41. 41, né? 41, O 19, estou negando provimento ao recurso do autor e dando provimento ao recurso do Banco do Brasil. Quer dizer que o recurso do embargo do apelante desprovido e o recurso do apelado provido. Do Banco do Brasil provido. Embargos de declaração provido, acolhido, é o 50. Embargos de declaração, recurso de apelação, provimento, honorários advocatício afastado, aclaratório provido. É o 50. Embargos rejeitados. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65. Só. Agradecemos a competência de sempre das servidoras, a plateia qualificada ali que parece que é dona do banco, você lembra aquela... Só você